Leonardo fica espantado que o público tenha gostado de Valéria. O sujeito do telemarketing informa os Portilla que há muita expectativa com a nova marca de roupa e não houve nenhum comentário negativo, e isso ajudou a campanha. O rapaz fala que o público queria saber mais sobre essa mulher que está ao lado de Arthur. Luiz diz que são boas notícias, mas não podem cantar vitória ainda, porque essa foi só a primeira foto. Nicolas diz que já podem começar com o pé direito com essa recepção positiva do público. Valéria pergunta a Priscila por que ela machuca a si mesma. Valéria diz a Priscila que é evidente que Arthur a enganou milhões de vezes. Valéria pergunta por que ela continua com Arthur. Priscila diz que isso não se trata dela. Priscila diz a Valéria que sabe que ela gosta do Arthur. Priscila revela a Valéria que rasgou o suéter que ela deu para o Arthur. Valéria fica chocada. Priscila diz a Valéria que ela dá pena. Valéria diz a Priscila que quem a dá pena é ela, porque ela está obcecada pelo Arthur. Priscila diz que a obcecada é Valéria e a Ofélia. Valéria pede que ela não se meta com a sua mãe. Priscila segura Valéria e pede que ela não a ameace. Valéria empurra e pede que ela não se meta com ela e nem com sua mãe. Priscila sofre. A imbecil pensa em um plano para prejudicar Valéria. Ofélia chega em casa e encontra Mar tomando café da manhã. Ofélia diz que já está muito tarde e precisa ir trabalhar na casa dos Portilla. Ofélia pede que Mar se apresse. Mar pensa em não ir. Ofélia diz que não tem com quem deixá-la e não a deixará sozinha. Ofélia toma um café. Ofélia e Mar retornam à mansão. Mar vai na frente. Arthur pergunta a Ofélia se Valéria vai assinar o contrato. Ofélia diz que não conseguiu convencê-la, mas que vai continuar insistindo. Arthur confia que Ofélia o ajudará. Valéria anda pelas ruas e o público a reconhece pelo pôster. Eles pedem para tirar uma foto com ela. Valéria aceita e atende uma primeira fã com boa recepção, mas se assusta com a pressão de muitas pessoas e acaba indo embora. A empregada encontra Priscila caída no chão, com um sangramento na cabeça. A imbecil quebrou um vaso em sua própria cabeça. Francisco acorda Priscila e pergunta quem fez isso para ela. A vagabunda diz que foi Valéria, namorada do Arthur, e diz que foi ela que a atacou. A rapariga reclama de dor. Nicolas avisa Arthur que tiveram uma reunião de marketing devido à fotografia e tudo foi um sucesso. Arthur fica muito feliz e comemora com o irmão. Nicolas pede para aproveitarem, pois a aceitação da foto foi ótima e todos estão ligando para falar com ele e com a Valéria. Arthur fica feliz, mas fala que vão ter que esperar, porque Valéria não quer fazer parte disso. Nicolas descobre que o irmão usou a imagem de Valéria sem a autorização dela. Mar limpa umas coisas na mansão dos Portilla. Camila a vê e pergunta por que ela voltou. Camila diz que ela não é bem-vinda ali. Mar pergunta a Camila por que ela odeia tanto se nem a conhece. Mar ainda diz que já repôs o perfume da mãe dela, o qual quebrou. Camila diz que a odeia porque ela faz tudo de propósito e sua presença na sua casa a incomoda. Mar enche os olhos de lágrimas. Camila pergunta se ela já vai chorar. Camila acusa Mar de ser perigosa e acusa ela também de manipular todos chorando para se fazer de coitadinha. Camila diz a Mar que ela nunca vai conseguir ter o que ela tem. Francisco diz a Priscila que ficou muito assustado pelo que aconteceu. Priscila diz que isso não vai ficar assim. Ela afirma que não deixará Valéria sair bem disso. Camila diz a Mar que vai garantir que a estadia dela ali na sua casa seja um inferno. Mar sai de perto da Patricinha. Mar encontra a mãe e diz que não queria voltar para aquele lugar. Mar diz que não quer ficar mais ali. Valéria chega em casa chateada. De repente, Amparo chega ali. Valéria atende a porta. Amparo pergunta se está tudo bem. Valéria diz que passou a pior manhã da sua vida. Valéria comenta com Amparo que a namoradinha do Arthur a convidou em sua casa para alertá-la a se afastar dele. Amparo pergunta que tipo de mulher faz isso. Valéria diz que é uma louca. Ela diz que Priscila não está bem. Amparo lamenta o que ela passou. Valéria diz que, desde que conheceu os Portilla, eles só lhe trouxeram desgraças. Mar sai correndo da mansão Portilla. Nicolas chega de carro e acaba se distraindo no celular enquanto dirige. Por causa disso, ele atropela Mar de raspão. Ela cai no chão e ele logo a socorre. Mar diz que foi sua culpa. Nicolas se oferece de levá-la para a casa dela. Ofélia vê a filha entrando no carro do Nicolas.
Camila tenta localizar Juan, mas não consegue se comunicar com ele. Graciela vai ao quarto de Camila e pergunta quem ela estava procurando e de onde é essa pessoa. Camila diz que é um rapaz que conheceu e que gostou muito. Graciela pergunta se ela o verá e se sairá com ele. Camila diz que ligou várias vezes, mas ele não atende. Camila diz que o telefone dele não está funcionando. Graciela pede que Camila procure Juan no lugar que o conheceu. Camila diz que isso seria como se fosse nos filmes. Graciela diz que se apaixonar é como viver num filme. Camila pergunta se ela nunca se apaixonou. Graciela diz que ficou a vida toda esperando um príncipe encantado aparecer na sua vida. E os anos acabaram passando. Por isso, acabou ficando sozinha, mesmo tendo oportunidades de ter tido namorados ou casado nessa vida. Graciela quer que a sobrinha seja feliz. Nicolas pergunta a Mar o que aconteceu e por que ela saiu daquele jeito. Mar pergunta a Nicolas por que a irmã dele a odeia tanto. Nicolas diz que ela é daquele jeito com todos, ainda mais depois da morte da mãe deles. Mar diz que perdeu seu pai, mas jamais machucou os outros. Mar diz a Nicolas que ele é diferente de todos os irmãos. Nicolas comenta que acha que é porque foi estudar longe e aprendeu a ser independente. Jacinto visita Juan. Juan fala que os seus colegas de prisão brigaram e colocaram a culpa nele. Por isso arrumou problemas ali. Juan jura que está dizendo a verdade porque quer sair dali. Jacinto diz ao filho que ele é um ser humano muito bom, mas está rodeado de inimigos ali. Jacinto pede que Juan não caia em provocações. Juan avisa que não é fácil, mas que vai tentar não cair. Nicolas leva Mar até a casa dela. Ao chegarem lá, Nicolas e Mar veem a polícia prendendo Valéria por ter ferido Priscila Gomes. Valéria fica chocada. Mar se desespera ao ver a irmã sendo levada presa. Valéria diz que isso é um erro e afirma que não fez nada. Mar pede que os policiais não levem sua irmã. Valéria diz a Mar que tudo vai se resolver. Jacinto sai da penitenciária aos prantos. Jacinto diz a Susana que lhe dói muito ver o Juan preso lá e avisa que ele está sofrendo muito, pois os bandidos o provocam e o incomodam. Jacinto diz que precisam tirar o filho deles dali o mais rápido possível. Susana chora e diz que seu filho não merece estar preso. Nicolas pergunta aos policiais por que estão levando Valéria. O policial diz que Valéria está sendo acusada de ter agredido Priscila. Nicolas fica surpreso. Eles não conseguem fazer nada para impedir a prisão da mocinha. Mar diz a Nicolas que sua irmã jamais faria algo assim. Os dois saem a caminho da delegacia. Priscila e seu pai chegam à casa dos Portilla. Francisco avisa eles que a namorada do Arthur machucou a Priscila. Arthur não acredita. Camila diz que Valéria é uma nojenta. Luiz pergunta se Arthur sabia disso. Arthur comenta que Valéria seria incapaz de fazer algo assim. Priscila revela que Valéria zombou dela e ficou se achando por ter se tornado a imagem da marca. Priscila diz que quando empurrou Valéria, ela quebrou o vaso de vidro na sua cabeça. Camila diz que isso não pode ficar assim. Graciela diz que tudo isso foi um horror. Arthur acha isso um absurdo e duvida que Valéria tenha feito isso. Francisco diz a Arthur que essa é a última vez que sua filha sai machucada por culpa dele. Por isso, Valéria pagará pelas consequências e fará com que ela fique na prisão. Na delegacia, Valéria jura para o policial que não fez nada e revela que Priscila lhe enganou, pois lhe convidou para a própria casa para ser treinadora particular e lá ela lhe humilhou e lhe insultou. O policial afirma que tem provas de que ela agrediu a moça. Ele mostra para Valéria fotos de Priscila com alguns ferimentos leves no rosto. Valéria fica horrorizada, mas diz que não fez nada com Priscila. Arthur pede a Priscila para dizer a verdade, pois Valéria jamais faria algo assim. Francisco diz a Arthur que isso aconteceu para o Luiz perceber o caminho perigoso que ele está seguindo, pois a imagem da empresa dele é uma delinquente. Francisco vai embora com a mentirosa. Arthur segue dizendo que acredita mais em Valéria do que em Priscila. Arthur diz que sabe do que Priscila é capaz de fazer. Arthur avisa que vai provar a inocência de Valéria. Nicolas liga para Arthur. Camila diz ao pai e à tia que o Arthur está cego pelaquela sonsa. Nicolas e Mar chegam à delegacia. Mar segue afirmando que isso é um erro e que Valéria jamais se meteria em confusão. Mar liga para a mãe e comunica a ela que Valéria foi presa.
Na cela, Valéria sofre com suas companheiras de prisão, que começam a provocá-la, dizendo que ali adoram as novatas. Valéria recebe visita e sai da cela das Tonhonas. Ofélia pede ajuda à Santa de Guadalupe para sua filha sair daquele lugar. Valéria chega até a mãe e a abraça. Ofélia pergunta por que a prenderam. Valéria diz que não fez nada e avisa que a ex-noiva do Arthur está lhe acusando de tê-la agredido, mas que não fez isso. Valéria diz que foi na casa de Priscila, enganada, achando que era uma oportunidade de emprego. Valéria diz que aquilo tudo é uma injustiça e o pior de tudo é que todos vão acreditar na Priscila. Ofélia pede que a filha não se preocupe, pois dará um jeito de tirá-la da prisão. Arthur chega à delegacia. Nicolas avisa que Valéria está em uma cela. Nicolas diz a Arthur que acredita que o Francisco deu dinheiro para pressionar os advogados a irem com tudo para Valéria ficar presa. Arthur diz a Nicolas que Valéria não fez isso e diz que a conhece muito bem e que ela seria incapaz de fazer algo assim. Jacinto diz a Susana que precisam fazer algo para o Juan sair da cadeia. Jacinto sugere de cobrarem o valor do seguro do carro do Juan, pois esse dinheiro poderá ajudá-los para dar de adiantamento ao advogado. Susana diz que o advogado cobra muito caro e precisam de muito dinheiro. Jacinto pensa em procurar outro trabalho para juntar o dinheiro para tirar o filho da prisão. Susana olha para o marido com raiva e diz que se ele não tivesse ficado tão violento com o Juan, nada disso teria acontecido. Susana diz que se o marido não tivesse batido no Juan, ele não teria saído da casa e nem teria sido levado para a cadeia. Jacinto diz que não tem a culpa de tudo isso e pede que ela o ajude a procurar uma solução para isso, em vez de ficar o culpando. Susana culpa o marido e sofre. Na delegacia, Arthur pede ao policial para ver Valéria. Ofélia sai da sala de visitas e diz a Mar que Valéria está muito mal e que está vivendo uma injustiça. Ofélia diz a Arthur que sua filha é inocente e essa tal de Priscila fez muito mal a Valéria. Ofélia pede que Arthur faça algo, pois sua filha está presa e sozinha. Arthur promete que fará de tudo para tirar Valéria de lá. Ofélia chora. Mar tenta acalmá-la. Ofélia segue afirmando que aquilo é uma injustiça. Luiz questiona Graciela como essa moça se atreveu a tanto e por que as pessoas são assim. Graciela diz que não se surpreende por Valéria ser assim, já que é filha da senhora Garcia. Graciela diz que dias atrás Ofélia estava discutindo feio com Mar e só escutava gritos. Luiz revela à irmã que Arthur está apaixonado por Valéria. Graciela fica surpresa. Ela se acha sabe tudo e diz que tem certeza que o que Arthur está sentindo por Valéria é temporário. Camila diz a Priscila que não pode acreditar que aquela vulgar fez isso com ela. Priscila conta que pensou que Valéria iria matá-la. Camila pergunta à amiga o que de fato aconteceu e por que Valéria estava na casa dela. Priscila diz que não sabe como Valéria conseguiu seu endereço. Priscila inventa que Valéria chegou ali, doida, lhe insultando e pediu para ela deixar o Arthur em paz. Camila pergunta por que Priscila não se defendeu. Priscila não entende o motivo de tantas perguntas e pensa que Camila não está acreditando nela. Arthur entra em um restaurante e começa a quebrar pratos e derrubar mesas. Ele exige que os funcionários chamem a polícia para ele. Já pela noite, Mar acalma a mãe. Ofélia diz que não pode se acalmar, porque Valéria está presa na cadeia por algo que não fez. Ofélia diz que não poderá descansar até essa injustiça acabar. Paula usa um creme e elogia para Leonardo, dizendo que sua pele ficou incrível com aquele produto. Leonardo avisa Paula que vão cancelar as fotos da capa da revista. Paula fica triste e surta. Nicolas pergunta ao advogado as novidades sobre o caso de Valéria. O advogado diz que Priscila tem testemunhas e os exames do médico legista confirmam as lesões, mas há inconsistências nas declarações de Priscila. Nicolas diz que isso quer dizer que Valéria não fez isso. O advogado fala que pela maneira que Priscila descreve a cena, deveria ter mais lesões. Nicolas pede que o advogado faça o que for necessário para tirar Valéria da prisão. Arthur é preso e reencontra Valéria. Arthur diz que não iria deixá-la sozinha ali. Ele diz que não irá embora dali até ela sair.
Ele é trancado na cela. Valéria pergunta o que ele faz ali. Ele diz que queria falar com ela e ali poderão fazer. Ele diz que descumpriu a lei. Valéria fica surpresa pelo que ele fez, só para falar com ela. Valéria diz que não fez nada. Ele diz que sabe e que a conhece. Valéria chora. Arthur diz que quis ser preso para não deixá-la sozinha ali. Ele afirma que o que estão fazendo com ela é uma injustiça e que ficará com ela até o final. Camila mostra para o pai que Arthur foi preso pela polícia por causa de um alvoroço num restaurante. Graciela e Luiz ficam indignados e acham que Arthur está fora de controle. Graciela quer procurar um médico para cuidar de Arthur. Valéria diz a Arthur que quando chegou naquela casa não imaginava que Priscila morava nela, mas ela começou a reclamar por ela estar saindo com ele e por ele ter comprado a casa para ela e por ela ser a imagem da marca de roupa dele. Valéria diz a Arthur que Priscila lhe mostrou um monte de fotos dele com várias mulheres e lhe disse que ela seria só mais uma na lista de conquistas dele. Arthur diz que isso não é verdade. Valéria diz que Priscila estava fora de si. Valéria admite que apenas empurrou Priscila, mas fez aquilo apenas para sair de lá. Valéria diz que nunca machucaria uma pessoa tão gravemente, pois não é uma selvagem. Arthur promete que ela nunca mais vai sofrer por sua culpa. Luiz fica sabendo que Arthur não quer sair da prisão e que quer ficar lá até o amanhecer do dia. Nicolas diz ao pai que Valéria está presa naquele mesmo lugar e que é por isso que Arthur quer ficar ali. Ofélia segue rezando à Virgem de Guadalupe para sua filha sair da prisão o mais rápido possível. Francisco cuida dos ferimentos da mentirosa da filha. Arthur passa o tempo na prisão junto com Valéria, se olhando o tempo todo um para o outro. No dia seguinte, Ofélia e Mar vão à delegacia saber notícias de Valéria. Mar relembra a mãe que Juan está no presídio e lá é muito ruim. Ofélia se estressa pela filha lhe chatear falando desse homem. Mar diz que Juan está vivendo momentos muito ruins na cadeia. Ofélia diz que separar uma mãe de uma filha não tem o perdão de Deus e o Juan fez isso. Arthur é liberado da cadeia após cumprir o resto das suas horas ali. Valéria pede que Arthur não se meta em mais problemas. Ele se despede da moça, mas diz que vai ajudá-la e não irá embora dali até ela sair. O pessoal do marketing pergunta a Luiz se é verdade que a modelo da campanha está presa. Luiz diz que esse assunto é dos seus filhos. Luiz pergunta sobre a campanha de inverno. Eles avisam que estão esperando liberação, pois Leonardo paralisou tudo porque fez um acordo de exclusividade com outra revista. Luiz diz que o Leonardo já cancelou isso e devia tê-los avisado. Valéria recebe a ajuda do seu advogado. Ela não aceita a ajuda dele, pois não pode pagá-lo. O advogado pede que ela não se preocupe com isso, pois o importante é tirarem ela dali o mais rápido possível. Valéria conta para o advogado tudo o que aconteceu, até que caiu na armadilha de Priscila e se ferrou bonito. Arthur diz a Ofélia que Valéria passa uma ótima noite ali. Ele diz que esteve preso com Valéria toda noite e que ela está bem. Ele revela que se importa muito com a moça. Francisco diz a Priscila que há inconsistências no caso dela e ela terá que ir declarar. Mas dessa vez pede que ela conte toda a verdade e que não se deixe levar pelo Arthur. Ele pede que a filha diga toda a verdade. Francisco diz que o advogado também quer falar com a empregada. O advogado diz a Nicolas que ouviu a declaração de Valéria e não coincide em nada do que Priscila diz. Nicolas percebe que Priscila inventou tudo isso e fica surpreso. Nicolas diz ao advogado que o pagará pessoalmente. Nicolas pede que ele não diga para Valéria que foi ele quem o mandou ali. O advogado diz que Valéria pensa que foi o Arthur que o mandou lá. Ele ainda diz que ela é muito orgulhosa. O advogado fala que Valéria não aceitou o contrato e nem o cheque. Luiz fala com a moça da revista, na qual Leonardo firmou uma exclusiva. A moça diz que não pediu exclusividade ao Leonardo e que foi ele que a procurou para oferecê-la isso, em troca de darem uma capa da revista para Paula. Ofélia e Mar veem Valéria. Ofélia abraça a filha. Valéria diz que está bem e agradece por elas se preocuparem por ela. Valéria diz que o caso continua aberto. Ela diz que está livre, porque o advogado dos Portilla a ajudou, mas o caso ainda continuará a investigação. Arthur fica muito feliz ao ver que Valéria saiu da cadeia. Valéria agradece por tudo.
Ele diz que não vai descansar até provar a inocência dela. Nicholas fica preocupado porque agora que Valéria foi presa, o assunto da sua nova marca pode ser prejudicado. Nicholas comunica ao funcionário do marketing que fará o possível para tirar Valéria desse problema. Luiz vai até Leonardo e discute com o filho por ele ter oferecido exclusiva à moça da revista apenas para dar uma página de destaque para as fotos da Paula. Leonardo diz que pensou que era algo que iria ser bom para todos. Luiz diz a Leonardo que ele é manipulado pela própria esposa, que está usando o feito fantoche. Leonardo diz que Paula é sua esposa e, pelo visto, é a única pessoa que se importa com ele. Luiz diz que pediu para ele cancelar esse contrato e ele não o ouviu. Luiz declara ao filho que não confia mais nele. Arthur visita Priscila. Priscila o abraça e diz que sente alegria por ele ter vindo vê-la. Arthur diz a Priscila que sabe que Valéria não fez isso para ela e exige que ela tire as acusações contra Valéria. Priscila diz que se ele quer ajudar Valéria, a única coisa que tem que fazer é voltar com ela. Priscila abraça Arthur. Ele percebe a chantagem que ele está fazendo. Priscila diz que Valéria lhe bateu e fez isso para lhe tirar do caminho. Priscila confessa a Arthur que essa é a chance de ficarem juntos outra vez. Arthur fala que jamais voltará para ela. Priscila comenta que então Valéria vai ficar presa pelo resto da vida. Arthur pergunta até onde vai chegar a obsessão dela. Ele diz que isso confirma que ela está mentindo e que Valéria é inocente. Valéria volta para casa mais tranquila. Mar diz que ficou muito preocupada com ela, porque há testemunhas que acusam ela de ter batido naquela mulher. Valéria diz que vai se livrar disso, porque é inocente. Mar diz que essa gente é poderosa e tem medo dela acabar na prisão. Arthur diz a Priscila que não vai cair nas manipulações dela e diz que não vai descansar até demonstrar para todos que ela é uma mentirosa. Priscila diz que Valéria é uma selvagem e quase quebrou sua cabeça com o jarro de vidro. Arthur pede que ela pare de mentir. Arthur diz a Priscila que a conhece perfeitamente e sabe do que ela é capaz. Priscila diz para ele se esquecer de Valéria, porque não vai descansar até vê-la na cadeia por anos. Enquanto toma banho, Valéria sofre por tudo que está lhe acontecendo e não sabe como demonstrará sua inocência. Arthur pergunta a Eva o que aconteceu naquele dia entre Valéria e Priscila. Arthur diz a Eva que se ela souber de qualquer coisa, precisa avisá-lo. Francisco chega em sua casa. Ele vê que Arthur está ali. Arthur diz a Francisco que a filha dele está mentindo e ele sabe perfeitamente. O velho tonto culpa Arthur por tudo o que aconteceu e o expulsa da sua casa. Nicholas comunica o funcionário que não quer falar com o pessoal da imprensa, até ter certeza do que farão. Mari e Valéria almoçam. Valéria diz que antes daquilo tudo acontecer, elas tinham uma conversa pendente. Mar diz que estava chateada, mas percebeu que não tem razão para ficar triste com isso. Mar diz a Valéria que se ela quiser ser modelo, pode ser, e não tem problema, pois não ficará magoada com isso. Mar pergunta o que está acontecendo com Arthur. Valéria diz que não sabe. Mar diz que soube que o Arthur quis ser preso por causa dela. Mar garante para a irmã que o Arthur a ama. O ex-amante de Paula, Raul, pede que um garçom investigue Leonardo. O cara dá uma grana para o garçom. O garçom avisa que Leonardo é o filho mais velho da família Portilla. Arthur recebe uma ligação de um desconhecido. Ele atende a ligação. Quem fala ao telefone é Raul Jimenez. Raul diz que acabou de voltar para o país e fala que tem uns negócios que poderiam interessá-lo. Raul diz a si mesmo que Paula não vai se desfazer dele tão fácil. Valéria diz a Mar que Arthur tem muitas mulheres e não é suficiente ficar só com uma. Mar afirma que acredita que com a irmã é diferente. Valéria diz que a Priscila lhe mostrou várias revistas com fotos de Arthur com outras mulheres. Mar diz que é óbvio que Priscila fez isso para machucá-la. Mar diz que Arthur pode ter mudado, porque o que ele fez por ela não acredita que ele tenha feito por todas. O advogado diz a Nicholas que agora estão com dois problemas, que é de Valéria sair de toda essa situação e de poderem usar a imagem dela. Nicholas diz que o Arthur o meteu em problemas, mas não vai se render, pois trabalhou muito nesse projeto para isso. Em sua casa, Mar sente fraqueza e enjoo. Ela decide descansar. Mar fala que tem tido muitos pesadelos e que tem estado muito preocupada com o Juan. Valéria põe a irmã no sofá para ela dormir um pouco.
Já de noite, Valéria recebe a visita de Arthur. Arthur pede para conversarem. Ela o chama para ir ao seu quarto, pois sua irmã está dormindo na sala. Arthur pergunta como ela está. Valéria diz que feliz por estar em casa, mas preocupada com o que possa acontecer. Arthur diz que falou com Priscila e está com toda certeza de que ela está mentindo e que está usando a empregada doméstica para acobertá-la. Arthur diz que fará o possível para deixarem de incomodá-la. Valéria ouve sua mãe chegando e fica com medo do que fazer. Arthur e Valéria saem do quarto. Arthur dá boa noite para Ofélia. Ofélia fica surpresa ao ver que Arthur estava no quarto da filha. Ofélia fala que já é muito tarde e não é ideal Arthur ficar ali. Valéria diz que o Arthur só veio dizer para ela algo sobre o caso. Ofélia agradece a Arthur pelo advogado que ele mandou para ajudar sua filha. Arthur fica surpreso, mas vai embora. Leonardo chega em casa bêbado. Paula pergunta onde ele esteve. Ele diz que por aí. Leonardo diz que seu pai cancelou a capa de revista dela. Paula se chateia. Léo diz que não conseguiu convencer seu pai. Furiosa, Paula culpa o marido e sofre por ele não tê-la ajudado. Ela o acusa de tê-la iludido. Nicolas visita Valéria. Ela fica surpresa com a visita dele. Nicolas diz que sabe que começaram com o pé esquerdo, mas gostaria de conversarem, sem discussão. Nicolas diz que o Arthur não pode deixar seu projeto ser desperdiçado assim. Nicolas diz a Valéria que se deu conta de que ela é uma mulher honesta e esteve trabalhando por muito tempo nesse projeto, por isso quer que ela aceite o trabalho. Ele insiste com ela para que ela participe apenas dessa campanha.